Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos aqui do distrito de Tapes e você que nos acompanha aí através da internet. É uma alegria estarmos juntos nesta quarta-feira. Quarta-feira na Igreja Adventista nós temos normalmente culto de oração. E hoje nós vamos ter o nosso momento de oração. Quero convidar você, a sua família, para juntos nos reunirmos e conversarmos com Deus. Você tem pedidos de oração? Eu tenho certeza que todos nós os temos. E este é o momento, quando nós, a nossa família, podemos estar juntos para conversar com Deus e para colocar perante Ele todas as nossas inquietações. Você vai ter alguns instantes para fazer a sua oração em família. E em seguida, eu vou estar orando com você, pedindo a Deus a bênção sobre a sua vida e a vida da sua família. Oremos então. Santo Deus e nosso Pai, entramos em Tua presença para colocar nas Tuas mãos as nossas inquietações. Há muitos pedidos, há muitas necessidades, e por isso nós colocamos perante o Senhor, confiando que o Senhor é Deus, que o Senhor tem todo o poder do universo. Pedimos pela saúde de familiares, de amigos, pedimos por pessoas que estão precisando de um trabalho. Oramos neste momento também, Senhor, pelas autoridades do nosso país. Suplicamos que o Senhor dê sabedoria ao nosso prefeito, aos nossos vereadores, deputados, governador do estado, deputados federais, senadores, presidente da República. Senhor, que estes homens sejam sensíveis à Tua voz para fazer o melhor para a nossa nação. Nós confiamos que o Senhor é bom e pedimos que o Senhor esteja cuidando de nós, da nossa família, da nossa igreja, nos ajudando, Senhor, para que logo saiamos deste momento tão ruim que a gente tem passado. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos atende. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu quero meditar com você na palavra de Deus nessa noite. E eu quero convidá-lo a pegar a sua Bíblia. Eu já estou com a minha Bíblia aqui. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre os riscos que nós corremos nessa pandemia. Pegou a Bíblia aí? Então vamos lá. Existem grandes riscos que todos nós estamos correndo durante essa pandemia. E são riscos reais. Há poucos dias eu tive a tristeza de perder o meu irmão, 5 anos mais novo que eu, que foi afetado por essa doença. Ele trabalhava em hospital, já tinha alguns problemas de saúde e quando a doença o alcançou,
Para ele foi uma luta muito difícil e ele acabou falecendo. Com certeza a gente já ouviu falar de pessoas que também passaram pela tristeza de perder algum familiar, algum ente querido. Com certeza nós já ouvimos notícias, já vimos nos jornais, já talvez alguma pessoa conhecida nossa. Vários políticos já ficaram doentes e ultimamente até o presidente da República ficou doente com essa doença que está tomando conta do mundo. Os riscos existem e nós precisamos estar muito atentos, muito atentos. Mas existem outros riscos também que talvez não estejam sendo tão avaliados. Eu gostaria de pensar um pouquinho neles com você. Um dos riscos que nós estamos correndo nessa pandemia é o risco de achar que está tudo normal, está tudo bem, e não fazermos a nossa parte. É importante sim usar máscara, é importante sim lavar as mãos, é importante sim evitar a aproximação das pessoas, é importante sim, porque a doença existe de fato e tem ceifado vidas. É importante que a gente faça parte da gente. É muito importante. Não menospreze isso. Não deixe de cuidar desse detalhe. Ele é muito importante. É muito importante você cuidar da sua saúde. Nunca foi tão necessário fazer uso dos 8 remédios da natureza. Às vezes a gente pergunta para as pessoas quais são as mensagens distintivas da Igreja Adventista. E muita gente tem dúvida, acha que é o sábado, acha que é a questão da imortalidade condicional da alma ou sobre a volta de Jesus, mas nenhuma dessas doutrinas é doutrina distintiva da Igreja Adventista. Doutrina distintiva são as seguintes: mensagem de saúde. Quando a gente fala de saúde, nós temos revelação a respeito disso. Quanto você conhece sobre isso? Quanto você vive da mensagem de saúde? Sabe, o pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Outra mensagem distintiva da igreja são as 3 mensagens angélicas. Estão lá no Apocalipse 14. Outra mensagem distintiva da Igreja Adventista é a doutrina do santuário, que diz o que Cristo está fazendo por nós neste momento no céu. Ele não está de férias lá. Se você não conhece essas 3 doutrinas distintivas da nossa igreja, pegue um tempinho e comece a conhecer. Leia, estude. Mais importante que ver um monte de vídeo que a gente vê aí na internet, tá? Voltando para o assunto da saúde. Você conhece quais são os 8 remédios de Deus? Os 8 remédios da natureza? Vamos lá? Fala aí para mim. O que você lembra? Quais são? Vamos lá. Sol. O que mais? Água. Repouso. Ar puro. Exercício físico. Alimentação adequada. O que mais? Temperança, que a gente pode ter também como abstinência, isso é, se eu sei que tem alguma coisa que faz mal, eu não devo usar. Drogas, álcool, fumo, algumas coisas que às vezes a gente põe na mesa e não são bons para nós, né? Estou falando isso lembrando de coisas que eu gosto, tá? Eu gosto muito de doce, vocês sabem disso. É uma luta para mim me controlar perante os doces. Não fazem bem para o nosso corpo. E eu tenho que me cuidar, porque se eu deixar, eu como todo dia.
Então eu tenho que fazer alguma coisa e eu me engano, sabia? Eu ponho meu cérebro de alguma forma para enganar-me a mim mesmo. De certa forma, né? Não é bem engano. Mas, por exemplo, eu pego uma ameixa seca ou uma uva passa e depois do almoço eu como e digo assim, ó, isso é doce, fica contente e felizinho. Não posso comer doce todo dia. Faz mal? Você conhece os 8 remédios da natureza? Você está cuidando do teu corpo? Olha o que a palavra de Deus fala para nós em Romanos capítulo 12, verso 1. Isso aqui é muito interessante, é importante que você abra a sua Bíblia e acompanhe aí, leia junto, porque é uma mensagem para nós, para os nossos dias. É uma mensagem atual, que diz assim, ó, o apóstolo Paulo falando: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar bem. E não adianta só cuidar de um lado, a gente tem que cuidar de todos os lados. É o exercício físico, é a água, que às vezes a gente acha que toma, mas não está tomando o suficiente. É o repouso, que às vezes a gente está dormindo muito tarde. É a confiança em Deus. O último e mais importante de todos os remédios. Todos eles são importantes. E o apóstolo Paulo aqui vem dizendo que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício agradável a Deus. Sabe que se você começar a cuidar do seu corpo, a sua imunidade vai melhorar e você corre menos risco de contrair essa doença que está por aí? E se contrair, você vai ter um corpo mais forte para combater essa doença? Mas quando a gente não cuida da saúde e ela está debilitada, claro, qualquer coisa que vier, derruba. Cuidar do corpo é importante. Então, não não devemos cair nessa bobagem de achar que, tá bem do jeito que tá. Não, a gente sempre pode fazer algo mais para cuidar da gente. Não corra o risco de deixar de fazer a sua parte. Tá bem? Há um outro risco que nós estamos correndo durante essa pandemia, que é o risco de nos intoxicarmos com notícias negativas. Eu não estou dizendo para você que você deve se desligar do mundo e se tornar um alienado do mundo. Não é isso, não. Eu estou dizendo para você que é perigoso você e eu nos intoxicarmos com notícias. Eu vejo pouquíssima notícia ultimamente. E a Rose e a Aline são minhas testemunhas de que eu sempre gostei muito de notícia. Eu sempre acompanhei rádios que tem noticiário 24 horas por dia. E eu desliguei o meu rádio. Pouquíssima coisa eu vejo de notícia. Não estou assistindo jornal na TV. Porque tem muita notícia ruim. É tanta notícia ruim que deixa a gente até meio mal, meio para baixo. Não sei se você se sente assim, mas eu às vezes me sinto até mal depois de assistir um telejornal. Por isso eu parei de assistir já faz uns 2, 3 meses aí que eu não assisto mais jornal. Continuo me informando, mas tem jornais por aí que hoje em dia são obituários, tá? A gente tem que ter cuidado com isso aí. Por causa de notícias muito negativas, a ansiedade está imensa no mundo. O que tem de gente ansiosa que vai para o hospital tendo sintomas e problemas de coração, respiratórios, e não tem nada. É só ansiedade. Isso aí aumentou demais. Ansiedade. Olha o que a Bíblia diz para nós. A Bíblia diz que nós não devemos
andar ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim, olha, abre aí a tua Bíblia. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Não fique ansioso pelas coisas que estão acontecendo no mundo. O desespero não nos ajuda. Ele pode atrapalhar, mas ajudar não vai mesmo. Tem uma outra coisa que a Bíblia também nos diz, que é o seguinte, Filipenses 4, verso 8. Olha só. Aqui, Filipenses 4, verso 8, é um conselho do apóstolo Paulo para nós, dizendo assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa mente deve demorar-se em coisas boas, não no que é ruim. Para de ver o que é ruim. Faz mal para você. Faz mal para quem está perto de você. E parece que tem gente que gosta do que não presta. Gosta de quanto pior, melhor. Tudo que é bom, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro. Tem louvor nisso? Pensa nisso. Em outras palavras, põe coisa boa na tua cabeça. É isso que o apóstolo Paulo está nos aconselhando. Pôr coisas boas na nossa cabeça. Olha só o que nos diz 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar sobre Deus, sobre Cristo, toda nossa ansiedade. Não estar ansioso e lançar sobre ele tudo que for ansiedade que a gente tiver. Cuidado para não estar se intoxicando com coisas que nos deixam ansiosos. Louve mais, ouça mais hinos, tenha mais alegria dentro da sua casa, da sua família. Converse mais. Vai fazer bem para você. Um outro risco que nós corremos nessa pandemia é o risco de esfriar na fé. Com as igrejas fechadas, sem os cultos costumeiros, aqueles que já não tinham desejo de ir à igreja, talvez agora sintam-se desanimados de uma vez. Há pessoas que não estão olhando para o que está acontecendo no mundo como sinais de advertência do tempo do fim. Mas olham e dizem, está acontecendo. Mas não se despertam para a fé. Não abandonam os maus costumes. Não oram mais. Alguns estão parando de ler a Bíblia. Alguns não estão mais procurando ter comunhão com Deus. Estão vivendo por viver. Há um risco grande de alguns irem se acostumando com essa falta da igreja, com essa falta de estar envolvido, em não fazer nada e achar que esse é o nosso estilo de vida. Não! O apóstolo Paulo diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Se você estava se acostumando a não ir à igreja quando ela estava de portas abertas, há uma advertência da Bíblia para você.
Não deixe de congregar, a Bíblia diz. Ainda mais quando vedes que aquele dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Agora veja. Nós estamos de igrejas fechadas. Como que nós vamos manter a nossa comunhão, então? Bom, temos a TV Novo Tempo. Temos as redes sociais. Temos o YouTube. Temos um culto todo sábado feito pela associação. Temos a nossa Bíblia em casa que podemos ler. Se não tivéssemos TV, se não tivéssemos redes sociais, se não tivéssemos nada disso, mas tivéssemos a nossa Bíblia, ainda assim teríamos onde nos sustentar espiritualmente. Comunhão pessoal com Deus. É importante estar na igreja. E quando ela estiver de portas abertas, vá, congregue. Porque uma brasa fora da fogueira apaga. Prestou atenção nisso aí? Uma brasinha fora da fogueira apaga. Mas se você pegar uma brasinha que está apagada e colocar dentro da fogueira, ela acende de novo. Entendeu? Não podemos nos acostumar com a ausência dos cultos e com as igrejas fechadas e achar que não precisamos mais ter comunhão com Deus. Cuidado. 1 Pedro capítulo 5, no verso 8, o apóstolo Pedro nos adverte dizendo o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Seja sóbrio, seja vigilante. Não se esmoreça espiritualmente, porque é o que o inimigo quer. Ele está querendo derrotar, ele está querendo devorar aqueles que se enfraquecem pela falta da comunhão. Vamos nos apegar com Deus? Vamos vencer o inimigo de Deus? Então, eu concluo a mensagem de hoje dizendo o seguinte para você: precisamos ser sóbrios, suportar as tentações, as aflições. Precisamos estar atentos ao tempo que nós estamos vivendo e não nos conformar com o presente século. Para muita gente, o presente século é o de não ir à igreja. Não se conforme com isso. Não se conforme com isso. Lá em Romanos 12, verso 2, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com o presente século. Não se acostume com a falta de ir à igreja, não se acostume com a falta de ler a Bíblia, de orar. Não se acostume com isso. Não se acostume com essas coisas. Renove a sua mente pelo poder de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 9. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 ao verso 9, a Bíblia diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém
não destruídos. E o verso 16 diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, isso é, estrague, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não deixe o seu homem interior se acabar com os riscos que nós corremos nessa pandemia que está por aí. Não permita o seu homem interior se enfraquecer e esmorecer. Se apegue com Deus, seja mais forte. Certamente Deus irá nos ajudar. Talvez você, durante esses dias, não tenhamos vivido aquilo que é a vontade de Deus. Não tenhamos estado da melhor maneira. Eu quero concluir o culto de hoje cantando uma música muito conhecida. E ela diz o seguinte: Senhor, me perdoa se em algum momento eu te deixei, se em algum momento eu não estendi a minha mão para o Senhor. Deus, Ele é bom, Ele nos perdoa, Ele nos dá uma nova oportunidade. Ouve, Senhor, a minha prece, eu quero aqui te pedir. Teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te magoei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te deixei sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus.
Vamos orar? Vamos falar com Deus. Santo Deus, nosso amado Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua imensa bondade, pela tua misericórdia e porque o Senhor nos perdoa se tivermos errados, se estivermos fracos. O Senhor estende a mão se estivermos caídos. O Senhor cuida de nós se estivermos desanimados. O Senhor é quem nos restaura se estivermos doentes, fracos espiritualmente. Eu peço, Senhor, abençoe este irmão, este amigo, essa pessoa que ora comigo agora. Que pela tua graça haja perdão, haja restauração, haja forças. Que a gente não fique correndo os riscos deste mundo, principalmente o risco de nos acostumarmos a ficar longe do Senhor e das tuas coisas, mas que nos aproximemos de ti e comecemos a viver um preparo verdadeiro para o céu. Eu agradeço, porque o Senhor nos ouve, porque nos atende. Louvo o teu nome, o nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família. Nós nos vemos. Até a próxima quarta, se Deus assim nos permitir.